Eu tô só de olho em você, que tá aqui vendo mais um vídeo, toda terça e sexta, às 7 horas da noite, tudo pão, e ainda não se inscreveu. Eu tô só de olho. E aí, meus amores e minhas amoras, tudo bom com você que tá assistindo esse vídeo? Gente, eu fiz aqui um cafezinho pra gente, toma aqui o seu. Porque assim, o tema de hoje pode ser muito pesado para algumas pessoas. Então eu vou tentar tratar ele com toda a naturalidade que ele deve ser tratado e mostrar que tá tudo bem a gente falar sobre esses assuntos. Para a maioria dos LGBTs que eu convivo, a religiosidade já foi uma questão muito importante. A maioria das religiões, e eu tô usando a maioria, gente, nada do que eu falar aqui é generalizado, esclarece para os seus seguidores, para os seus crentes, para os seus devotos, que a homossexualidade não é bem vista diante dos olhos de Deus ou do equivalente a Deus, dependendo da religião que você for. Vou contar uma historinha. Quando eu era criança, a estrutura da minha família era, na grande maioria, católica. E então eu cresci frequentando a igreja católica, de ir às missas nos domingos. Quando eu cheguei na idade de frequentar o catecismo, eu fui pro catecismo. E aí eu acho que eu fiz 6 anos de catecismo, porque era 3 anos para fazer a primeira comunhão, 3 anos para crismar. Então no último ano do meu catecismo, nós fomos ter aula de sexualidades. E aí eu lembro que a minha catequista, que eu inclusive tenho ela no Facebook, se você estiver vendo esse vídeo, não se sinta culpada, tá tudo bem. De verdade, hoje tá tudo bem. E tudo bem. A minha catequista tava falando que relações sexuais entre duas pessoas só agradam a Deus depois do casamento. E isso é o que a Igreja Católica, eu acho que prega até hoje, inclusive. Então, em toda a inocência, gente, eu juro, eu perguntei na inocência de uma criança, eu devia ter o quê? 11 anos? Não sei, eu devia ter uns 12 anos no máximo. Muito inocente, eu levantei a mão, ainda bem que a turma era pequena, e perguntei: mas professora, e relações entre pessoas do mesmo sexo? Porque aqui no Brasil elas não podem se casar ainda, então como que duas pessoas do mesmo sexo podem se relacionar sexualmente sem desagradar a Deus? Eu juro pra vocês que eu tinha 12 anos e eu fiz essa pergunta. Ah, e lembrei, na época não podíamos nos casar no Brasil. Hoje podemos, tá? Só um adendo aí. E aí ela falou que me responderia essa pergunta no final da aula. Ela me levou pra um cantinho lá da paróquia. E aí ela pegou e me falou: Bruno, pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo não são filhas de Deus. E essas regras que eu tô passando aqui são regras de Deus. Então, se elas não são filhas de Deus, elas não entram nas regras de Deus. E assim, eu já tava começando a questionar minha sexualidade nessa época, então... E eu, sem argumento nenhum, sem entender nada, falando: quê? O meu mundo desmoronou naquele momento, porque a maioria dos meus amigos eram daquele ambiente, a maioria do meu social era daquele ambiente, da igreja. Então, tipo, como que ela me fala isso? A partir daquele momento eu não me senti mais bem-vindo dentro da igreja. Eu demorei muito para construir na minha cabeça e entender que Deus não vê problema nenhum na forma como eu expresso o meu amor. Não fazia sentido pra mim imaginar que Deus me condenaria somente por amar outra pessoa do mesmo sexo, tal qual ele condenaria alguém por matar outra pessoa. Era esse tipo de questionamento que eu, enquanto criança, tava ali falando na hora. E então, assim que eu crismei, eu nunca mais voltei pra igreja católica. Eu sei que a minha catequista e aquela igreja e aquele ambiente que eu estava não representam a igreja católica como um todo, tá, gente? Voltando a dizer que não estou generalizando. Mas essa foi a experiência que eu tive e enquanto criança eu não me via mais confortável naquele ambiente, então, como eu nunca fui obrigada a frequentar a igreja, eu parei de frequentar a igreja. Depois de lá, eu até tentei conhecer outras religiões, como a evangélica e a espírita, e ler sobre outras. Só que assim, nenhuma pra mim fazia muito sentido. Só que naquele momento eu ainda via uma necessidade em me encontrar em alguma religião. Hoje, qual é a minha relação com Deus? Eu não sou ateu, embora muita gente acredite que eu seja ateu. Eu não sou ateu, só que eu não participo de nenhuma religião. Eu acho que a religião é uma coisa que é muito dirigida por homens, regida por homens. Homem que eu digo homem ou mulher, pela raça humana. E nós somos muito falhos e podemos prejudicar outras pessoas dentro desses ambientes, como fizeram comigo, e não acho isso justo, não acho que isso representa Deus. Então, assim, me relaciono com Deus como? Pra mim, Deus é tudo. Pra mim, Deus está em tudo. Existe um grupo de pessoas que se denominam panteístas, e é isso que eu hoje estou talvez me enquadrando mais. Só que assim, não vou aqui ficar explicando o que é panteísmo, porque uma que eu não tenho essa moral, e outra que eu acho que é uma responsabilidade muito grande falar no que eu acredito, uma vez que muitos de vocês, às vezes, me tomam como exemplo pra alguma coisa.
E eu acho que nesse quesito, a religião é uma coisa muito particular. Inclusive, se você não quer ter nenhuma religião, como eu, porque o panteísmo não é uma religião, é uma crença. Ou se você nem acredita em Deus, tá tudo bem, gente, tá super tudo bem. Eu tenho muitos amigos ateus, eu tenho muitos amigos evangélicos que frequentam super. E tipo, gente, isso não tem que ser motivo pra excluir, isso não tem que ser motivo pra separar, isso não tem que ser mais um motivo pra discriminar. Eu não entendo muito bem o ser humano às vezes. Eu acho que nós procuramos muitos motivos pra nos enquadrar em caixinhas separadas e quem não tá na sua caixinha tem que ser discriminado. E isso agora eu não tô nem falando só de religião. Eu me vejo muito confortável estando rodeado de opiniões muito diferentes das minhas e que tá tudo bem. Isso é muito engrandecedor. Isso é muito bom porque tira a gente da ignorância, tira a gente da nossa bolha confortável. Então é isso. Se você tá passando por algum drama em relação à sua sexualidade / religião, inclusive hoje eu sei que existem muitas religiões que acolhem os LGBTs. Então se você sente ainda essa necessidade e é uma questão pra você, eu acho que você tem que procurar esses lugares. Mas cara, tá tudo bem ser você, tá? É só isso que eu tô aqui pra dizer de novo, que tá tudo bem ser você, tá? Não é um problema. Ó, acho que consegui tratar desse tema aqui leve, não é? Eu fiz uma conversinha bem tranquila, falei até um pouco baixo. Ih, será que ficou bom o áudio? Não sei. Hoje eu não tenho uma questão nesse âmbito pra resolver, tá tudo ótimo. Eu amo vocês, me sigam em todas as redes sociais, se quiser conversar sobre isso, eu estou disponível, principalmente no Instagram. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!